Daniel, teve uma coisa que me preocupou, e aqui eu vou até me estender um pouquinho na pergunta. Eu, recentemente, fui aprovado no doutorado e vou voltar para a universidade, inclusive começa hoje a inscrição no SIGA, né? Vai ser uma luta. Fiquei muito feliz, vi nas suas redes sociais e fiquei muito orgulhoso de você. Jones, você é um cara fundamental para estar na academia também, é mais uma esfera para você fazer a boa disputa, para fazer a boa construção. Então, fico só triste que você não está na Universidade de São Paulo. Mas... Pois é. Eu cogitei muito ir para São Paulo, queria ser orientado pelo Lincoln, depois pelo Boito Júnior. Tinha várias possibilidades aí. A Paula Massarino, conversei com ela antes da pandemia, mas aí acabei indo para Alagoas. E aí na universidade, uma das coisas que eu vou brigar muito, né? Eu vou aperrear muito o juízo de todo mundo lá. É o silêncio que aconteceu em 2023 durante a tramitação e aprovação do novo teto de gastos. Eu entendo um contexto que em 2023 foi meio que uma ressaca, uma grande ressaca pós-Bolsonaro, né? Tava todo mundo meio que, caramba, finalmente respiramos, o Bolsonaro não ganhou. Primeiro ano, realmente, em que o fantasma da pandemia deu uma afastada, a vida realmente, meio que, entre aspas, voltou ao normal. Mas me parece que o novo teto de gastos, ele foi aprovado... Me parece não, tenho certeza, ele foi aprovado com silêncio, assim. Um silêncio assustador da maioria das esquerdas brasileiras, aí dos deputados, senadores, intelectuais, sindicatos, movimento estudantil. Eu lembro que a Uni, uma semana antes da votação do novo teto de gastos, começou a soltar hashtag só para tirar o Fundeb, novo teto de gastos. Né? E porque eu até tirei onda com a galera, né? Não, mas peraí, pô, quer dizer, não, vai tirar só o Fundeb, o resto foda-se, né? O resto fica tudo dentro do novo teto de gastos. E aí eu vi que na CONAI se falou, né, do problema do financiamento, que é um dos problemas clássicos do sistema público brasileiro, né? A gente nunca teve o financiamento necessário para a construção de escolas técnicas, de institutos federais, de universidades, para salário bom, plano de cargos e carreiras, para permanência estudantil, porque conectada à política de cotas, né? A política de permanência de assistência estudantil deveria ter crescido em volume, em recursos e amplitude. Isso não aconteceu, então acaba acontecendo uma expulsão em sequência à entrada do aluno negro, pobre na universidade via cotas, mas não consegue continuar porque não tem restaurante universitário, não tem moradia estudantil, não tem política de incentivo para se manter sem trabalhar. E veja, Daniel, como foi que apareceu o debate sobre o novo teto de gastos na CONAI? Porque a pergunta está ficando meio longa, mas só para ilustrar para vocês o drama, eu estava lendo uma análise do Davi De Castro. Ele mostrou que, a depender do nível de arrecadação, com o novo teto de gastos e a meta de déficit zero, não é que o gasto público esse ano pode só ficar congelado. Ele pode regredir, ele pode diminuir frente ao ano anterior. Assim, não é só vai repor a inflação. Pode ser que em 2024, por causa do novo teto de gastos combinado com a meta de déficit zero, a gente pode ter o pior ano em termos de austeridade da história da República Brasileira, sabe? É isso que está colocado. E aí, enfim, as consequências disso para a educação são gigantescas, né? Como é que foi o debate sobre o novo teto de gastos na CONAI? Como é que está esse debate? E como é que tu avalia a forma como isso foi ou não está sendo abordado? Bom, em relação ao teto de gastos, em todas as medidas neoliberais, a conferência se posicionou de forma contrária, por vários mecanismos, tanto diretos quanto indiretos. Por exemplo, quando nós defendemos 10% do PIB para a educação, não cabe nem no teto de gastos, nem no arcabouço fiscal, nem nenhuma política neoliberal. Só para dizer de maneira muito clara para vocês, contar uma história, em 2010, eu fui coordenador dos eixos de financiamento da educação na Coneb de 2008, na CONAI de 2010, da CONAI de 2014, e por conta da presença da extrema-direita, por um pedido de alguns setores, em especial da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que eu sou dirigente, coordenador honorário da nossa rede, em apoio também à própria campanha que coordena o eixo 2, que era o eixo que lidava com as polêmicas mais fortes da área de educação, eu vou para o eixo 2 para a gente vencer as plenárias, né? E a gente obtém o resultado. E o eixo de financiamento da educação estava muito bem encaminhado. O que é importante frisar, Jones, é que dentro do neoliberalismo é impossível você ter política de educação. O Brasil já foi um dos grandes produtores de pensamento sobre esse tema, com Francisco de Oliveira,
que é pernambucano, como o Celso Furtado, que é paraibano. Tem ali a escola do ISEB, que era crítica à perspectiva do economicismo tosco, começava a se formar na Europa, nos Estados Unidos, né, que tinha uma posição muito forte. A USP sempre, tirando o Florestan Fernandes, eu até concordo nessa crítica que o Gessé faz, eu só acho que o Gessé é um pouco deselegante com alguns autores importantes do pensamento brasileiro, como o Sérgio Buarque de Holanda, etc. Acho que eles dão uma contribuição. O Daniel, só abrindo um parêntese, quem está falando isso sou eu, não, Daniel. Eu acho que o Gessé, ele é deseducador para toda geração, porque ele apaga 3.000 autores e autoras e diz que ele inventou a roda. Né? Então, assim, quem leu bem, por exemplo, Clóvis Moura, não se impressiona com absolutamente nada do que Gessé escreveu, mas fecha parênteses. O Clóvis é uma grande referência, que está dentro desse grupo, né, de pensamento, que é um grupo de pensamento que enfrenta o uspianismo, com exceção do Florestan Fernandes. Isso o Gessé até assume. O Florestan, eu acho que está acima do pensamento uspiano. Né? Não dá para misturar. Eu conheço toda a obra do Fernando Henrique Cardoso. Né? Eu acho que a gente tem que ler, quando diverge de uma pessoa, tem que ler com mais atenção, até. Não com mais dedicação, mas com mais atenção. Principalmente uma pessoa hábil como o Fernando Henrique. E eu considero, por exemplo, que o Florestan está muito acima do trabalho do Fernando Henrique como sociólogo. Isso eu não falo com despeito pelo que o Fernando Henrique representa politicamente, nem nada disso. Eu falo como cientista social. E o que acontece? A conferência, ela desnuda um problema, Jones, que a gente no Brasil precisa ter a capacidade de voltar a discutir a economia da educação e não só financiamento da educação. E eu não quero discutir a economia da educação a partir do pensamento neoclássico, teoria do capital humano, porque isso é uma linha teórica, eu ensino sobre isso. Nas minhas aulas, eu dou aula de Adam Smith, dou aula de Alfred Marshall, John Stuart Mill, todos os grandes autores. Dou aula também sobre os pensadores neoliberais, sobre Keynes, que é um liberal que percebe a importância da intervenção do Estado para a movimentação econômica, para a mobilização econômica. Agora, a gente tem que começar a discutir a economia da educação, inclusive pensando em figuras como Clóvis Moura, como Lélia Gonzalez, como Maria da Conceição Tavares, como Celso Furtado, como Francisco de Oliveira, que vão mostrar que o Brasil só tem uma chance concreta. O Brasil só tem uma chance. E essa chance passa necessariamente por ter a capacidade de visão estratégica de investir em ciência e tecnologia para o desenvolvimento de uma nova sociedade, uma sociedade que seja moderna e, na minha posição, na tua posição, uma sociedade que seja igualitária. E aí, com toda a decência de um militante de esquerda, eu quero dizer de maneira muito clara que eu sou um socialista como Antônio Cândido é um socialista. Considero, inclusive, que o socialismo é uma doutrina vitoriosa, como Antônio Cândido me ensinou, que se não fosse a luta socialista, a luta comunista, a gente não teria, na prática, nenhum direito, nem os direitos liberais burgueses de última geração, como direito à educação, direito à saúde, etc. Então, para a gente pensar concretamente a educação e o financiamento da educação, a gente tem que pensar num novo modelo econômico. Esse novo modelo econômico não cabe numa perspectiva de arcabouço fiscal e de teto de gastos. Agora, qual é o ponto, Jones? O Descartes tem tanta razão. O Descartes está sendo, muitas vezes, ele tentam calar a voz do Descartes de diversas maneiras. E já fizeram isso comigo, já fizeram isso contigo, vão continuar fazendo com vários de nós. Isso é infelizmente, é uma tendência. Eu até tentei, para discutir a reforma do ensino médio com o Elias Jabbour, visto que outro dia vocês divergiram, mas a divergência é positiva. Né? Eu tentei até participar de podcasts, mas não tem interesse desses podcasts de discutir a reforma do ensino médio. E por que o Descartes tem razão nessa questão econômica, que é importante frisar, Jones? Porque quando a Haddad fala de déficit zero, é porque ele sabe a fórmula que o Descartes já calculou. O Estado brasileiro vai investir menos. E vou te dizer, aí, estando de perto, você pode até não acreditar, eu entendo que você não acredite, mas, de fato, o Lula vive nessa contradição. Quando ele tenta colocar o Guido Mantega, ele quer ter um contraponto ao Haddad, quando ele tenta trazer de volta o Guido Mantega. O problema é que ele escolheu para o BNDES uma pessoa que não tem personalidade ideológica, que é o Mercadante. O Mercadante não tem. Quem disser o contrário do Mercadante está errado. Na verdade, ele tem. Não. Por que eu digo que ele não tem personalidade? Porque ele é inautêntico. Ele diz uma coisa a depender do público para outro. O Haddad tem autenticidade. Ele vai dizer sempre a mesma coisa. A gente vai dizer que ele
tucano petista de plumagem azul, enfim. Tem várias... Você pode dizer qualquer coisa do Haddad, mas o que ele diz, ele fala a mesma coisa para qualquer público. O Mercadante, não. O Mercadante vai... Se você convidar ele para o teu canal, como o teu canal é relevante, ele está no momento em que ele está escanteado no BNDES, ele não consegue... Ele foi para Bandeirantes, parecia que ele estava jogando uma final de Copa do Mundo, né? Não estava. Com todo respeito a Bandeirantes, que é um grande canal e tudo mais, mas aquilo não vai dar relevância para o Mercadante, né? Ali, aquele programa. Isso eu aprendi, viu, Jones? Isso é um negócio interessantíssimo. Em 2020, eu fui o educador que mais falou no Jornal Nacional, porque eles precisavam de alguém para bater no Bolsonaro. E aí eu ia bem, batia bem no Bolsonaro. Aí depois de 2021 se repetiu, mas como teve ali a tentativa de retorno às aulas, diminuiu um pouco. 2022 já não aparecia mais, porque não era tão interessante bater no Bolsonaro pela esquerda. A gente sabe como funciona a imprensa. Eles estão chamando o Mercadante na Bandeirantes porque o Mercadante vai fazer o discurso que eles querem ouvir. Ele não vai colocar questões difíceis para... Ele vai falar alguma coisa aqui e ali sobre desenvolvimento, ele tem origem ali na Unicamp, mas se é para chamar um economista petista que pensa de fato de maneira avançada, chama o Márcio Postman. Você pode divergir do Márcio Postman, mas ele está mais próximo de um projeto real de desenvolvimento do que qualquer outro economista do PT. Quer chamar um outro que apoiou? Vejamos o Pedro Paulo Zalo Bastos, que apoiou o Lula. Quer chamar outro? Pedro Rossi. Quer chamar alguém que de fato vai pensar uma desestruturação do neoliberalismo? Chama o De Castro, mas o De Castro não pode, porque aí ele vai puxar a corda demais. Então, o Brasil é um deserto de ideias. Por isso que o seu trabalho é tão importante, porque na internet, é isso que eu iria dizer. Eu falo no Jornal Nacional, tem muito menos repercussão do que, por exemplo, ao longo do tempo. Né? Não estou falando naquele momento, mas ao longo do tempo tem muito menos repercussão do que, por exemplo, estar conversando com você, porque você tem essa vantagem de estar fazendo formação política. Então, o que você trabalha vai ficando ao longo do tempo. O Jornal Nacional passa, é um grande momento espasmódico, como o Bourdieu falava sobre a televisão. Né? A televisão é o jogo do instantâneo, ela passa. E na internet, no YouTube, pelo menos, a gente tem a possibilidade, para quem se interesse, dessa informação ficar mais resistente, ela dura mais ao tempo, né? Ela não é tão perecível. Ô Daniel, a gente tinha combinado 1 hora, mas eu tenho mais 3 perguntas para... Não, vamos nessa, estamos juntos. Certo, meu filho já chegou aqui, já estou tranquilo, já estava preocupado que estava na hora. Pronto, não sabia o paradeiro dele. O governo Lula também falou, porque veja, há uma incompatibilidade. Na live passada do canal, justamente com o Davi De Castro, inclusive, isso foi explicado. Então, quem ainda não está por dentro, depois dá uma sacada na live da semana passada, mas há uma contradição ali estrutural entre o novo teto de gastos e os mínimos constitucionais ou piso da saúde e da educação, né, que estão ditados pela Constituição. E o governo Lula, que inclusive você falou da equipe no MEC, né, que é tudo Fundação Lema, não sei o quê, a equipe do Ministério da Fazenda tem um bocado de gente que veio do governo Dória, que veio de experiência com PPPs, de consultorias para fazer desestatização e por aí vai. O governo Lula já anunciou que no pós-eleição ele vai enviar uma PEC para atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação, e o Rogério Seron, que inclusive trabalhou com o João Dória, fala que a proposta é fazer com que o orçamento vinculado para a saúde e educação cresça de acordo com o crescimento do PIB per capita. Aí o Davi De Castro fez uma conta, se essa regra tivesse valendo de 2002 até agora, saúde e educação teriam perdido mais de 600 bilhões nos últimos anos, frente ao orçamento que foi executado, né, nesses últimos anos. Como é que a gente faz para colocar isso em debate, para levantar isso? Porque, veja, é um pouquinho desesperador, confesso, ver o Rogério Seron todo mês dizer que vai acabar com o pilar central do Estado de Bem-Estar Social na Constituição, com Paulo Bijos, que trabalha no Ministério do Planejamento, da Simone Tebet, dá entrevista, já deu entrevista para o Valor, já deu entrevista para o Folha de São Paulo, falando que eles vão atacar. O ataque aos mínimos constitucionais de saúde e educação era o sonho molhado do FHC, que não foi feito, e aí os liberais passaram... Foi feito parcialmente com a DRU. Mas ele mexeu não na infraestrutura constitucional, ele mexeu no manejo do orçamento, né? O pior foi o Temer. Isso.
Drew, inclusive, que E agora o arcabouço fiscal. Drew, que o governo Lula, inclusive, manteve e ampliou a desvinculação de receitas da União. Mas o X da questão a gente está falando de um ataque que é um negócio assim aterrador, que é o grande sonho dos liberais, porque quando a galera fala, por exemplo, no Jornal Nacional, que o orçamento brasileiro é muito engessado, tem que flexibilizar o orçamento, está se falando disso, né? De se atacar os gastos obrigatórios, os pisos e por aí vai. Como é que a gente consegue levantar essa pauta? Como é que, por exemplo, os espaços que tu está inserido, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, estão pensando em levantar o tema? Então, bom, primeiro, a gente conseguiu, a única derrubada na história da DRU foi na área de educação com a PEC 59 de 2009, que a gente venceu. E, naquele momento, nesse tema, inclusive, a Haddad até colaborou, mas não colaborou tanto, né? Foi uma decisão do Congresso Nacional, que teve a grande participação de um grande deputado petista chamado Carlos Augusto Abicalil. Então, e fora, né, a força da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a nossa capacidade de formulação, da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, etc. O que eu quero dizer para você, a gente ganhou essa batalha, ganhou também depois que o teto de gastos não incluía a educação. Depois a gente conseguiu vencer o Fundeb contra o governo Bolsonaro, o mercado financeiro, fundações empresariais, e me assusta ver hoje o governo Lula está indo contra os pisos, né, e está indo contra também o Fundeb, porque a gente conseguiu tirar do arcabouço fiscal, mas ali era menos... Olha, vou dizer para você uma coisa terrível. Além de você ter razão, mas, tira o Fundeb e o resto, tem que ter solidariedade entre todas as áreas, mas tem um outro fator, né, Jones, que a permanência do Fundeb no arcabouço fiscal muda muito pouco a fórmula, ou a retirada. Então, tem um aspecto aí que tinha que tirar o Fundeb, o Davi trabalhou muito naquela época por isso, a gente dialogou rapidamente, eu estou devendo até uma conversa mais longa com o Davi, e eu acho que o trabalho dele é importantíssimo. O que vai acontecer agora, né, em relação a isso? Nós temos uma plataforma que é uma plataforma em defesa dos direitos sociais, de um projeto econômico que defende os direitos sociais. Eu costumo dizer que a gente precisa ter a capacidade de construir uma economia a serviço das pessoas, e no Brasil as pessoas estão sempre a serviço da economia. A pandemia foi uma aula magna sobre isso, porque todo mundo via as falas do Bolsonaro, diversos atores se colocando. Agora, tem uma questão que é uma questão mais profunda, que a gente vai ter que enfrentar. A gente tem que vencer o partido mais forte da história do Brasil, que é o partido dos economistas neoliberais. Esse partido entra governo, se é governo, eles sempre estão presentes. Você citou um caso aí, mas você podia citar uma equipe inteira. Vamos falar de um cara mais explícito, Joaquim Levy, que foi ministro da Dilma, que teve com o Aécio, que teve com o Fernando Henrique Cardoso, que teve com Lula, que teve com a Dilma e que teve com o Bolsonaro, e depois caiu com o Bolsonaro. Então, agora, é claro que essas figuras, elas sequer têm relevância ao longo do tempo. As pessoas falam, Marcos Lisboa, daqui a 20 anos, quem vai lembrar quem foi Marcos Lisboa? Vamos ser honestos aqui, Jonas. Quem vai lembrar quem foi Marcos Lisboa? Daqui a 30 anos, quem vai lembrar quem foi o Alexandre Schwartzman, que vive enchendo a paciência de todo mundo do campo? Que eu já bloqueei, inclusive, porque eu não tenho paciência, quero nem ideia. Eu cometi um erro de análise, que todos os analistas militares cometeram o mesmo erro, porque ninguém está na cabeça estratégica do Putin, ninguém entende o pensamento de guerra russo, mas eu achava que a Rússia iria, de fato, ocupar Kiev, que teria sido um erro fatal para a Rússia. A Rússia foi muito mais inteligente em termos estratégicos do que isso. Eu não estou fazendo defesa de nenhum lado, só estou colocando o fato como ele é. E eles optaram por não ocupar Kiev para, de fato, ir vencendo a guerra ao longo do tempo, por uma guerra de exaustão. É a tradicional estratégia russa, mas que ninguém estava preparado para ela. A gente se esqueceu da forma como eles fazem guerra. Agora, o resto da análise está tudo certo. O Ocidente vivia um momento de decadência, etc., que está se comprovando, né? Que a Rússia ia sobreviver às questões econômicas, pelo contrário, ela está até, em vários aspectos, crescendo. E esse cara me enche o saco o tempo todo. Já vi ele também falando de você, já vi ele falando do Elias. Um cara que se dedica a fazer uma guerra pequena, né? Porque é uma guerra covarde, ele não vem para o debate. Ele se coloca na posição dele, tem lá o espaçozinho dele na cultura, em outros canais de comunicação, mas não vem para o debate, né? Ele só faz o ataque. A pessoa que só faz o ataque, que não aceita o debate, é covarde, na minha opinião. Isso é covardia. Mas o fato é que esse partido, e esse cara, por exemplo, ele sempre vai estar posicionado. Ele pode não estar dentro do governo, mas ele vai estar influenciando o governo.
A própria reforma tributária, ela foi feita por pessoas que tiveram no governo Lula 1, no Lula 2, no governo Dilma, brigaram com o governo Dilma e agora estão fazendo a discussão de reforma tributária, que consideram que os textos aprovados no Congresso Nacional são insuficientes, inclusive. Fato concreto, Jones, é que a gente tem que ter a capacidade, como campo, de propor um novo modelo econômico. E eu acho que você trouxe para o debate público brasileiro uma coragem que há muito tempo não existia de falar que existem outras alternativas ao capitalismo e que é preciso ter alternativas ao capitalismo. E que no debate concreto da agenda política é inaceitável a derrubada dos pisos. Eu acho que a gente pode construir uma vitória como construiu no Fundeb, porque isso vai ser dramático para os parlamentares. Haja vista a dificuldade que o Tarcísio está tendo de reduzir o orçamento da educação em São Paulo de 30% para 25%, mas no Congresso Nacional vai ser muito mais difícil, ainda mais em ano eleitoral, e tudo que eu estou querendo é que eles coloquem para discutir isso, porque chega um momento que o parlamentar, que defende todas as teses neoliberais, ele sabe o limite que ele pode chegar, e se esse limite vier pautado com uma grande força popular, como que a gente aprova o Fundeb? As pessoas ficam criando várias teses sobre isso. A gente aprovou o Fundeb porque no dia da votação a gente tinha ido várias audiências públicas, tinha culpado o Congresso, feito atividade presencial, porque o Fundeb começa a tramitar em 2017. Mas teve a pandemia. 2020, tinha que votar. O Fundeb tinha que ser votado, por conta, senão desestruturaria todo o sistema educacional. A gente colocou 5.000 mensagens de WhatsApp no WhatsApp de cada parlamentar. Não existia a possibilidade de ir para Brasília por conta da pandemia, estava no auge do isolamento social. A gente praticamente inviabilizou a vida do parlamentar naquele dia, colocando conteúdo, fazendo debate, mostrando estudo. Quer dizer, a gente não só lotou com 5.000 mensagens, como a gente ainda mandava vários estudos, PDF, vídeo, enfim. Não vai ser assim agora, porque mudou, já acabou a pandemia, então são outras estratégias que são necessárias. Rua é importantíssima. Veja, só com o pouco de rua que teve da reforma do ensino médio já gerou um abalo para o governo, já gerou um abalo para o Congresso Nacional. A gente vai ter que ir para a briga, Jones, mas a gente tem que ter coragem de dizer que o capitalismo, do jeito que é estruturado, e eu vou dizer mais, o capitalismo em si, ele é inviável para garantir dignidade para as pessoas. Então é preciso buscar outras alternativas. E que, em relação aos pisos da saúde e da educação, é inaceitável qualquer tipo de mudança. E vou dizer mais, a gente tem que ter a coragem de dizer, inclusive, que o arcabouço fiscal é inaceitável. Só tem um problema. A esquerda brasileira é essencialmente vinculada a uma lógica de não enfrentamento concreto do governo. E a gente tem que entender que, nesse caso, não é enfrentamento do governo, que seria pouco dizer isso, é enfrentamento do sistema econômico de desigualdade. Então, a gente tem que ir para o palco. Agora, estudo técnico, tudo que você puder imaginar de formulação de argumentos, isso já está pronto. A própria conferência defende, viu, Jones? Ela vai, quando sair o documento final, vocês vão ver. Ela é muito clara na defesa dos pisos, na defesa dos 10% do PIB. Isso vai se estender para a educação, para a saúde, tudo mais. Agora a gente vai ter que ir para a briga mesmo, vai ter que ir para a rua e vai ter que fazer a crítica a quem doer. Esther Dweck, quando estava na transição, ela falou, olha, a gente quer discutir uma alternativa aos pisos. Eu falei, Esther, mas não existe alternativa nenhuma aos pisos. A única alternativa que tem é aumentar de 25 para 30. Não tem outra.